é evangélico. Na verdade, o Senado está discutindo essa matéria que gera uma polêmica muito grande dentro do Senado, e essa polêmica se transfere para a sociedade brasileira, mas o que é claro na minha avaliação é que o cidadão tem que ter direitos, né? E as lideranças religiosas precisam ter o direito de fazer a pregação mais adequada na visão da religião. A religião, ela trabalha para a união da família, para a agregação familiar, para o fortalecimento familiar. Então é natural que nenhum projeto venha no sentido contrário de proibir uma manifestação daquilo que o livro sagrado prega como o adequado, o certo, o correto. Então é nessa direção que certamente nós nos posicionaremos com relação a essa matéria. Gente, eu estou aqui nesse programa e eu estou usando o direito constitucional, o artigo 5º da Constituição Brasileira. Eu sou livre para expressar meu pensamento. E a verdade, Magno, eu não quero leis que beneficiem evangélicos, não quero. Eu vou dizer aqui uma coisa que me deixa aborrecido, vou logo dizer aqui. Inventaram uma lei em Brasília para o Dia do Evangélico. Feriado em Brasília para o Dia do Evangélico. Eu nunca vi uma coisa tão vergonhosa e esdrúxula como essa. Eu tinha vergonha. Né? Eu tinha vergonha. Que coisa assim, tipo, não que o irmão fulano vai se eleger vereador para as igrejas não pagar mais IPTU. Que é isso? A igreja sou eu não pago IPTU. Quem paga é o prédio. E quando você isenta o prédio, você aumenta do vizinho. Isso não é justo. Nós não estamos aqui para discriminar homossexuais ou quem quer que seja. Eu já disse aqui no programa, se eu ver uma violência contra o homossexual, eu vou ser arrolado como testemunha de defesa do homossexual. Eu não sou criança. Não, e se a polícia não apareceu, eu sou capaz de praticar violência contra a pessoa. Nós não aceitamos violência, nós não aceitamos nada disso. Agora, eu quero dizer aqui, Magno, essas denúncias que nós fizemos aqui, você já enviou o documento ao presidente, tenho certeza que vai ser apurado. Agora, eu queria dizer uma coisa aqui. Antes da lei ser aprovada, grupos de homossexuais tentaram tirar meu programa do ar, me denunciando ao Ministério Público Federal e me denunciando ao Ministério da Justiça. Me denunciaram no Conselho Federal de Psicologia, porque eu sou contra a PL 122. Está no documento. Você não tem direito, não? Então, vocês vejam, gente, a lei não está nem aprovada. E outra, o programa aqui é evangélico, é religioso. Eu preguei com a Bíblia. Eu estou dizendo essas coisas aqui porque isso é muito sério e nós já temos a Constituição brasileira, que héteros e homossexuais estão subjugados a ela. Se alguém se sente ofendido, seja heterossexual ou homossexual, se alguém se sente discriminado ao ponto da sua honra ser atingida, procure as leis que estão aí, que são vigentes e que já tem lei para isso. E por falar nisso, Magno, nós vamos ouvir um dos senadores, eu acho que você vai concordar comigo, um dos senadores mais importantes do Senado. Mais preparado. Ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a mais importante comissão do Senado. Oriundo do Ministério Público. Procurador. Não é verdade? Ex-secretário de Segurança. Manja disso e não é evangélico. O senador Demóstenes Torres. Vamos ouvi-lo. É muito amplo, é muito extenso. Eu acho que um texto que ficaria bom seria aquele sugerido pelo ex-ministro do Supremo, Célio Borja. Ou seja, um texto que proteja os homossexuais do preconceito. Mas já não pode ser um texto tão profundo que impeça um pastor, um padre, o pai, de dizer o que pensa a respeito do homossexualismo, né? O que o homossexual deve estar livre é do preconceito. Quer dizer, existe, faz parte da sociedade, tem que ser respeitado, mas em decorrência disso, não se pode criar uma lei tão ampla em que ele passe a ser, na realidade, um privilegiado em decorrente prejuízo para todos os demais. Então, religiosos, pais, mães, empregadores, todos passam a ter um problema sério com a aprovação dessa lei no tamanho que ela está. Então, é preciso
que o texto seja enxugado. Todos sabem da necessidade de proteção dos homossexuais, mas nós não podemos exagerar a ponto de pensar que eles são os únicos seres que vivem na sociedade. Senador, o que eu acho interessante é o seguinte, eu digo sempre nos meus programas, se critica Deus, se critica o diabo, se critica evangélicos, se critica católicos, se critica senadores, presidente da República, deputados, agora querem criminalizar a opinião. Quer dizer, eu não posso mais criticá-los. E o que eu verifico é o seguinte, há uma diferença brutal entre você criticar condutas e discriminar pessoas. Exatamente. Então, isso inclusive é flagrantemente inconstitucional. Todo mundo tem direito à opinião e responde pela sua opinião. Já inclusive crimes para isso, crimes de opinião, crimes contra a honra, né? Então isso já é bem definido no Código Penal. À medida em que você especializa esses crimes, né? E evidentemente quem for preconceituoso vai sofrer. As leis são rigorosas, já existem, e podem até ser criadas outras ainda mais rigorosas contra o preconceito. O que não pode de forma alguma é alguém imaginar que vive na sociedade sozinho, né? Mal comparando, é como também criar aqui, como querem, né? Uma proteção excessiva através de cotas, como se nós tivéssemos apenas uma cor no Brasil, né? Nós temos diversas cores, até muitas misturadas, que é o caso do brasileiro, né? Eu sou pardo, né? Acho que você também é, né? A grande maioria dos brasileiros, nós somos pardos, graças a Deus, somos misturados. Então por que nós vamos criar um problema no Brasil? A pergunta que faço a todos é por que, né? Criar um problema que não existe. Ou seja, há um preconceito contra o homossexual? Não, há um preconceito, na realidade, no Brasil, é contra o pobre, né? Se o negro for rico, não tem preconceito. Se o homossexual for rico, não tem preconceito. Agora, infelizmente, existem pessoas e tal que precisam ser tratadas, precisam inclusive ser presas às vezes, porque tem preconceito contra negro, tem preconceito com homossexual. Muito bem, isso a lei tem que proteger. Agora, daí impedir que haja uma orientação de conduta por parte de pai, por parte de educador, por parte das igrejas, né? Isso é terrível. Eu digo o seguinte, eu estive em Jerusalém o ano passado, né? Uma grande preocupação de todos os religiosos. Eram os evangélicos, eram os católicos, eram os judeus, eram os muçulmanos, né? Então todos perguntavam, pô, mas vocês não vão deixar passar aquilo no Brasil, né? Então o mundo inteiro passou a olhar para isso pelo exótico, porque isso não existe na Alemanha, isso não existe na França, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Existe a punição contra o preconceito, existe a punição daqueles que resolvem ridicularizar o homossexual, daqueles que resolvem deixar de dar um emprego porque a pessoa é homossexual, não abre a porta da escola porque é homossexual, essas coisas que precisam ser combatidas, duramente combatidas. Agora, o direito de opinião, de orientação sexual é sagrado para todo mundo. Senador, o que eu digo sempre é o seguinte, a lei vale para héteros e homossexuais. Não precisamos privilegiar nem héteros, nem privilegiar homossexuais. Exatamente. E o grande jogo é fazer uma casta superior na sociedade brasileira. O que nós não queremos e não podemos, como o senhor disse, não tem amparo constitucional. Esse homem aí é uma autoridade, minha gente. Esse senador. E outra, o que ele falou é muito importante, Magno. Isso não tem em país nenhum do mundo. Uma lei esdrúxula, bizarra, ridícula que querem colocar na nossa sociedade. Eu estou aqui usando o meu direito constitucional para defender minhas ideias, sem querer ofender ninguém, e quero conclamar você, que é a favor da família, você que é a